Dia 127, mais um dia de review de Café com Deus Pai, começando em Atos 12:16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, dos quais todos eram curados. Mateus 14, 22 a 36. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E a despedida, a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada, já é tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaret. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras e redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. E temos também ali a palavra de hoje, que ela diz sobre um novo começo. Se a gente for pensar nessa passagem que ele fala sobre Jesus andando sobre as águas, sobre Pedro andando sobre as águas, nós podemos ver que tudo na nossa vida é um processo. Tudo tem um porquê, tem um caminho. Às vezes a gente não entende. Quando você pega, por exemplo, e olha uma borboleta, ela começa como lagarta e ela vai se transformando, passando cada um dos processos até chegar à linda borboleta que ela se torna. Assim também somos nós. Nós também começamos a nossa caminhada, as nossas jornadas, com vários detalhes no nosso caminho que vão se modificando com o passar do tempo. E essa modificação desse caminho, cada processo que a gente suporta, às vezes alguns processos tranquilos e naturais, em outras vezes processos duros, penosos, processos que geram dor, mas são todos para o nosso crescimento, para a gente se tornar o que a gente veio para ser, para a gente desfrutar de coisas maravilhosas, para a gente sermos cada vez mais pessoas maravilhosas e podermos sim impactar cada vez mais o mundo. Então, assim como aquela borboleta, a gente também passa por processos. E esses processos, eles fazem a gente ser o que a gente é. Hoje, eu sou o resultado de todas aquelas ações que aconteceram durante a minha vida, boas e ruins. Todo esse somatório me transformou no que eu sou. Então, eu tenho que agradecer, sim, os momentos bons, mas mais do que os momentos bons, eu tenho que agradecer os momentos ruins, porque eles me forjaram e fizeram do processo assim como a têmpera de um aço, a têmpera de um metal. E se você analisar esse pequeno trecho ali que a gente leu sobre o relato de Pedro andando sobre as águas,
Pedro, no primeiro momento, na ousadia, pediu para andar sobre as águas e Jesus chamou ele. E quando ele começou a caminhar sobre as águas, com aquela tormenta e os ventos fortes, veio a parte do medo. E quando veio o medo, ele se afundou. Tanto que Jesus fala, homem de pouca fé. Você imagina Pedro que andava com Jesus e ser chamado por Jesus de um homem de pouca fé? Mas ele sim caminhou sobre as águas. Ele sim teve um momento de medo, como lá na frente ele também teve um momento de renúncia a Jesus, de negar Jesus. Mas tudo isso era um processo. E Pedro se tornou a pedra da igreja, a pedra fundamental. Por isso que o seu nome passou a ser Pedro, né? E não Simão. E nesse momento ele era um processo. E ele foi um dos grandes pilares de toda a expansão da igreja. De tudo que nós vivemos hoje passa grandemente pelo trabalho de Pedro. Mas aquele momento ele mostra que a gente passa por processos para ser forjado, que ele passou por aquele medo, por aquela renúncia, mas ele foi forjado e chegou numa evolução, e chegou num momento ao qual ele foi fundamental para tudo que viria depois, para tudo que nós vivemos hoje. Então, assim como ele, nós também vamos ter momentos de renúncia, momentos de medo, momentos de dor, mas a gente tem que passar por isso procurando tirar as lições para a gente sim ser fortaleza a partir daqueles momentos de dor e a gente firmar a nossa edificação em cima daquilo lá, para a gente desfrutar e vivenciar e trazer para as pessoas coisas cada vez melhores para a vida de todos.